Não é somente sobre jogar num clube, é sobre jogar no Barcelona. Não é jogar em somente um clube qualquer. O Barcelona, que tem sempre uma grande tradição com jogadores brasileiros, precisa dar a continuidade necessária para que nós, brazucas, continuamos a brilhar. E foi dessa maneira que Vitor Roque, como quem não queria nada, começou a dar os seus primeiros passos na equipe de La Masia, que por si só tem uma grande base chamada desse mesmo nome, que fabrica ano após ano jogadores que às vezes são superestimados, muito por conta da sua tradicional safra de grandes jogadores. Vitor Roque não é de La Masia e nem precisa ser. A sua trajetória mostrou que não precisa necessariamente ser moldado nos campos da Catalunha para, quem sabe, dar esperança ao torcedor catalão. Preterido nos primeiros jogos do Barcelona em 24, Vitor Roque teve uma vitória pessoal ao balançar as redes pela primeira vez, isso com a camisa do clube. E é isso que você vai ver agora mesmo. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo junto comigo agora. Frenkie de Jong finds Cancelo, ball played across, and there's the header, and there's the goal. His first minute on the pitch tonight, and Vitor Roque scores his first goal in the red and blue of Football Club Barcelona. Questionable decision. Vestindo a camisa blaugrana pela primeira vez, Vitor Roque marcou um belíssimo gol na vitória por 1-0 sobre o Osasuna, basicamente um minuto após ter entrado em campo, fazendo um frenesi geral. Isso porque o Tigrinho vinha sendo preterido pelo técnico Xavi, que deixava o atacante no banco de reservas em meio a uma fase da equipe nas competições. Prova disso é que, mesmo com 6 substituições à disposição, o treinador optou por não colocar a joia brasileira naquela derrota dolorida do Barça por 4-2 diante do Athletic Bilbao pela Copa do Rei da Espanha. Mas a moral do Vitor Roque não aumentou apenas pelo gol marcado diante do Osasuna com menos de um minuto em campo. Seus movimentos no ataque deram vida a um time estático com jogadores pregados no campo e facilmente marcados pelo adversário. Além disso, o atacante também cavou a expulsão de Unai Garcia, zagueiro adversário, e sofreu um pênalti não marcado pelo árbitro do jogo, tendo participação direta na melhora do Barcelona em campo. Em outras palavras, o atacante salvou mais uma atuação burocrática da equipe blaugrana. Tal situação deixa o técnico Xavi ainda mais pressionado para dar mais minutos ao atacante. Até a partida diante do Osasuna, o jogador acumulava apenas 73 minutos em campo, em 4 partidas disputadas. Questionado após a eliminação na Copa do Rei, o técnico se limitou a dizer que é preciso ter cautela com todos os jovens. Com cautela ou sem, é um fato que Vitor Roque está pedindo passagem na equipe. Após desencantar, a expectativa é que o jogador ganhe ainda mais minutos na próxima partida do Barça, diante do Alavés por La Liga, no sábado 3 às 2h30 de Brasília. Vitor Roque, que permaneceu 120 minutos sem ser acionado no confronto entre Atlético e Barcelona, teve uma participação no destaque no jogo seguinte. Diante da lesão de Ferran Torres, o técnico Xavi Hernández optou por aquecer o Vitor, mas de última hora escolheu a entrada de Fermín. O substituto não correspondeu às expectativas e Roque foi chamado no segundo tempo, marcando um gol em menos de um minuto. O Xavi, em sua avaliação pós-jogo dessa quarta-feira 31, destacou a importância do gol para Roque, afirmando que os atacantes vivem dessa experiência, que a celebração do jogador foi libertadora. A vitória sobre o Osasuna na 22ª rodada do Espanhol deixou o Barcelona com 47 pontos, ocupando a terceira posição na competição de pontos corridos. Jornais espanhóis ficaram em polvorosa sobre Vitor. O gol, anotado pouco mais de um minuto após entrar, ganhou destaque nos principais veículos do país, incluindo o tradicional Sport da Catalunha. O periódico catalão mencionou: o rugido do Tigrinho despertou o Barcelona da apatia, chamando o atacante brasileiro como um salvador. O jornal madrilenho AS, por sua vez, também reconheceu a atuação do Vitor Roque, afirmando que o brasileiro dificilmente esquecerá essa partida. Foi como entrar e beijar o santo. 2 minutos depois de entrar em campo, ele ultrapassou todos dentro da área e finalizou de cabeça após grande cruzamento de Cancelo, abrindo definitivamente o placar. Ele celebrou em grande estilo, com orações incluídas. Certamente depois de assinar pelo Barcelona, esse era o segundo sonho que esperava realizar. O Mundo Deportivo, outro veículo catalão, também ressaltou o primeiro gol do atacante com a camisa do Barça, uma exibição fantástica e de gala de alguém que promete demais. A trajetória de Vitor é muito fiel. Ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do América antes de chegar ao Cruzeiro e posteriormente, depois de Cruzeiro e América Mineiro, ser transferido para o Atlético Paranaense, quando aos 18 anos foi promovido à equipe principal da Raposa em outubro de 21, durante a disputa ainda da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, a estrela em ascensão deixou o Cruzeiro em 22, causando descontentamento na diretoria celeste. O Atlético Paranaense assegurou a contratação de Vitor Roque ao pagar a multa rescisória, desembolsando 24 milhões de reais. Após se destacar no Atlético Paranaense e nas seleções de base, Vitor Roque foi vendido ao Barcelona em julho de 23. O acordo, então avaliado em 35 milhões de euros, com um acréscimo de 10 milhões de euros em bônus, representa um recorde financeiro na história do clube paranaense. Caso o jogador alcance as metas
estipuladas em contrato, a venda de Vítor ao Barcelona poderá atingir a expressiva marca de 236 milhões de reais. Ao longo de 4 partidas, Vítor registrou um gol pelo Barça e suas primeiras aparições deixaram sua marca nas dinâmicas dos jogos. Apesar disso, algumas oportunidades desperdiçadas aumentaram a ansiedade do jovem de apenas 18 anos. Conhecido como El Tigre, Roque está ciente das altas expectativas em relação ao seu desempenho no Barça, vindo do Atlético Paranaense, onde demonstrou sua capacidade. O gol marcado contra o Osasuna foi importante para dar maior visibilidade ao jogador no elenco do clube espanhol. E querendo ou não, mesmo com muita gente criticando, ele entrou para a história do esporte, pois é, o atacante bateu o recorde de Ronaldo Fenômeno e se tornou o brasileiro mais jovem a marcar um gol no espanhol. Anotando seu primeiro gol contra o Osasuna, ele simplesmente conseguiu calar a boca dos críticos. Roque superou o ídolo Ronaldo no 6º jogo pelo clube catalão. O ex-camisa 9 da seleção brasileira, hoje sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF do Cruzeiro, até por coincidência já que o Roque foi revelado por lá, após uma passagem para o América Mineiro, havia anotado o primeiro gol pelo Barça aos 21 anos. Em todas as partidas que disputou pela equipe espanhola, Roque saiu do banco de reservas, nenhuma ainda como titular, já que Xavi ainda não o escalou. Inclusive havia tido muita polêmica porque o próprio Xavi Hernández havia descartado ele em detrimento de outros nomes bem questionáveis. Quer relembrar comigo? Relembre aí. 3 semanas após sua estreia no Barcelona, entrando no segundo tempo da partida contra o Las Palmas, o brasileiro Vítor Roque soma apenas 73 minutos em campo nas 4 partidas que disputou, já que em todas com opção para a etapa final. O pouco aproveitamento do atacante ficou evidente nessa quarta-feira, quando o Vítor Roque passou os 120 minutos no banco de reservas na eliminação da Copa do Rei diante do Athletic Bilbao, com derrota por 4-2 na prorrogação. Se a expectativa do ex-jogador do Atlético era ser uma sombra para os atacantes titulares, a realidade atual de Vítor Roque é disputar espaço como opção no banco com o jovem Marc Guiu, formado na base do Barcelona. Na prorrogação até, o Xavi preferiu apostar em Guiu, de 18 anos, na sua última substituição. Após a partida, o treinador do Barça pediu paciência aos que querem mais oportunidades para Vítor e justificou a entrada de Marc Guiu como opção tática. Outro dia que entrou foi Vítor. Contra o Athletic Bilbao entrou Marc. Nós buscávamos um futebol mais direto. Vítor terá mais minutos, mas temos que ir com cautela, como com todos os jovens. Ele tem qualidade para nos ajudar e sei disso, declarou Xavi. Vítor Roque, que está a um mês de completar 19 anos, ainda busca o seu primeiro gol pelo Barça. Revelado pelo Cruzeiro aos 16, o atacante se transferiu em 22 para o Atlético Paranaense e se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado, com 12 gols. Mas olha, o Xavi não tem que se explicar somente com o Vítor, tampouco para a imprensa. Os jornais, que sim, também fazem parte da imprensa, só que são um meio mais local e direto de Barcelona, vem intervindo e criticado. Em artigo publicado nesta quinta-feira 25, o jornal catalão Sport questionou a ausência de Vítor na eliminação do Barça. Apresentado recentemente como reforço de peso da equipe blaugrana, o brasileiro sequer entrou em campo, enquanto o técnico Xavi preferiu usar o ainda mais jovem Guiu. De acordo com o Diário Espanhol, a decisão do treinador é incompreensível, enquanto a sua explicação para a substituição é ainda mais questionável. Ainda que não seja colocado um papel de protagonista em cima de Vítor, não deixa de surpreender que em um momento que o Barça precisa chutar a gol, uma eliminatória de jogo único em San Mamés, Xavi não lhe conceda um minuto sequer e aposte tudo em Marc Guiu, escreveu o veículo. O argumento do técnico, exposto depois na coletiva de imprensa, foi que ele apostou no prata da casa, em detrimento do único reforço trazido na atual janela de transferências, porque estava buscando um futebol mais direto. Essa explicação é muito difícil de digerir, seguiu. O Sport aponta ainda que a partida da última quarta era ideal para Vítor Roque brilhar de vez e assim abrir sua conta de gols pelo Barcelona. O segundo tempo em Bilbao estava perfeitamente desenhado em termos de tática para o brasileiro, com espaços e a possibilidade de caçar uma bola no setor ofensivo, argumentou. Foi justamente nessa situação, tática e técnica, que ele cresceu no Atlético Paranaense no último ano, marcando 21 gols e dando 8 assistências em partidas oficiais com o Furacão, complementa. O jornal ainda detonou a falta de nexo de Xavi para com seu novo comandado. Xavi parece querer proteger Vítor Roque, mas a sua gestão de minutos desembocou na falta de continuidade e falta de nexo, prejudicando ainda mais e assim o brasileiro, que acumula 73 minutos em 4 atuações desde o início do mês, pontuou. Um camisa 9 vive de gols, como é o caso de Vítor Roque. Os artilheiros precisam de ritmo e de confiança, e isso o corpo técnico não está lhe dando. Isso de jogar aos pouquinhos pode até funcionar para outras posições, mas definitivamente não funciona nada para centroavantes, finalizou o Sport. Xavi Hernández, técnico do Barça, disse que o clube tem um futuro brilhante, com ou sem ele no comando após a derrota por 4-2 para o Bilbao. Parecia até coletiva de despedida. Na coletiva de imprensa após a eliminação, o espanhol falou sobre o curto elenco do Barça, mas ressaltou a força dos jovens e projetou um espaço e futuro grandioso para os culés. Estamos jogando com crianças, o elenco é pequeno. É isso que quero dizer quando digo que estamos em construção. Acho que
que esse é o começo de algo grande. Esteja eu aqui ou não, o Barça tem um grande futuro. Há um projeto muito bom, não em termos de mim como treinador, mas em termos de uma geração muito boa que está surgindo. Cubarsí, Fort, Lamine Yamal, Guiu e muitos outros jogadores, como o Fermín Lopes. Acho que é o começo de algo grande, mas temos que trabalhar disso tudo e vencer. É uma questão de vencer no Barça. É válido postular que no fim da partida, o jogador disse que está muito feliz com o gol feito e disse que vai continuar trabalhando em manter o foco no campeonato. É o sonho realizado marcar meu primeiro gol no estádio Montjuic com toda a torcida aqui. Fico muito feliz por tudo, pelo gol e pela vitória, declarou em entrevista publicada pelo clube nas redes sociais. Mesmo não sendo titular, Vitor já tem um carinho da torcida enorme catalã. O Barcelona foi eliminado recentemente da Copa do Rei pelo Bilbao e volta aos gramados apenas nesse dia 3. O post sonho realizado representa Vitor Roque, brasileiro mais jovem a marcar um gol pelo Barcelona, e refletiu no cintilante estádio Centenário Olímpico, que é onde o Barça está jogando, enquanto o Camp Nou não passa por totais reformas já previstas pelo calendário. O mais importante é perceber que nada foi construído ainda, mas ele deu um recado muito claro para todos aqueles que acharam que ele estava de bobeira. Muito pelo contrário, Vitor Roque só tá esperando para rugir cada vez mais. E se pelo menos depender dos amantes da bola que torcem por ele, isso vai acontecer com uma frequência cada vez maior. Mas se você torce mesmo pela continuidade do Vitor Roque, comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!